eu vou te tirar da tela aqui, aí depois, na hora que você voltar, só dá uma conferida se o seu áudio tá ativo certinho, que eu já vou rodar a abertura. Tá? E assim que terminar o vídeo da abertura, você já vai estar ao vivo. Tá, eu já te dou a apresentação. O que você preferir. Se você quiser já deixar já compartilhado, que aí depois eu só insiro na tela. Acho que é melhor, não é? Tá, beleza. Pode peraí. fazer. Deixa eu já fazer isso de uma vez. E na hora que aparecer aqui pra mim, eu já te dou um ok. Aí na hora que você estiver falando, eu já insiro. Tá vendo aí? Já apareceu aqui pra mim. Deixa eu só fazer um teste aqui se vai entrar certinho. Ótimo. Beleza, então. Flávia, boa palestra. Qualquer coisa, estou por aqui. Obrigadão, viu, gente? Se você ainda supõe que a gente deva ser assim ou assado, dentro de um aspecto muito limitado de características humanas, eu preciso te questionar. Por que então, atualmente, você e muitas outras pessoas vivem insatisfeitas com a própria vida? Por que será que, tendo acesso a tanta informação, ainda assim não tem a força e a coragem para agir segundo seus próprios valores e tudo aquilo que acredita? A Bee Academy foi atrás dos gigantes para que você possa aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte da mudança. Conheça a história e as estratégias desses gigantes no mercado. A Bee Academy veio para revolucionar e democratizar o acesso à educação de qualidade em nosso país. Conheça mais sobre a gente. Olá, 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 gente! Prazer, né? Agora vocês vão conhecer o meu trabalho, né? Eu tô aqui desde o início do dia e eu tô me divertindo muito. Eu espero que vocês também estejam se divertindo muito. Tem uma coisa que eu não contei para vocês ainda. Eu sou apaixonado pelos nossos neurônios, as nossas entranhas e as nossas emoções. Eu sou apaixonada por gente. A minha dedicação quase que total é para a nossa cognição, nossas motivações e a nossa ancestralidade. Por isso, neuroliderança e produtividade sem perder a saúde são os temas que eu vou trazer para vocês hoje. Eu vou até pedir aqui uma ajudinha para eles colocarem na tela a minha apresentação e assim a gente poder, visualizar um pouco o que eu vou falar para vocês. Talvez a gente concorde em como a convergência de tecnologia, além de outros aspectos culturais, exige uma mudança radical nos modelos de negócios e nas culturas organizacionais. O novo mundo de máscaras e distanciamento em que a gente vive e que vivemos em 2020, agora em 2021, ele apenas acelerou e cristalizou essa necessidade urgente de adaptar as organizações ao mundo 4.0, que eu já estou chamando de 5.0. Em A Lei dos Aceleradores de Retorno, o Ray Kurzweil, ele fez as contas e descobriu que a gente vai experimentar 20 mil anos de mudança tecnológica nos próximos 100 anos.
Essencialmente, a gente está indo do nascimento da agricultura ao nascimento da internet 2 vezes no próximo século. Isso significa avanços que mudam totalmente de paradigma e mudam de jogo as nossas motivações. Vários meses antes do surgimento dessa pandemia, o Peter Diamandis, da Singularity, ele concorda com a neurociência que diz que o nosso cérebro, que realmente não possui uma atualização de hardware há mais de 200 mil anos, não foi projetado para essa escala ou para essa velocidade de mudança. Quando a gente fala, então, de neurociência para líderes, a gente está falando de neuroliderança. Ou seja, compreender o funcionamento neurobiológico e neuropsicológico funcional e social de pessoas que podem, com a sua capacidade de liderança, mudar o planeta diante de crises, caos e infinitas tomadas de decisão. Isso acontece por um motivo. As nossas motivações biológicas, elas continuam as mesmas. Nós não mudaremos essas condições biológicas por causa de grandes dramas humanos. Mas o entendimento de uma nova forma de liderança a partir da comunicação biológica e socioemocional nos ambientes corporativos, sim, é uma revolução tecnológica humana e interna. Esta é, sem dúvida, uma das grandes oportunidades que a humanidade tem para recomeçar. Eu sei que parece muito drástico, dizer que uma crise de proporções planetárias como a que a gente vive é uma oportunidade. Mas toda mudança, ela gera com ela uma grande oportunidade. O planeta ficou em pausa. Saber fazer pausas em meio à crise é uma das grandes características do líder do século XXI. O neurolíder tem como desafio otimizar totalmente o sistema cognitivo de si mesmo e da sua equipe. A aceleração dos sistemas de entendimento e resolução de problemas depende de fatores sociais, emocionais, cerebrais e neurobiológicos. Desenvolver novas ferramentas de funcionamento de equipe não é mais o importante em si, não, mas principalmente desenvolver a autoconsciência e o autoconhecimento para que seja possível gerar mudanças reais em si mesmo, em sua equipe e em sua empresa. Trazer autoconhecimento e otimização pessoal por meio de ciência, tecnologia, experimentação e dados com foco em saúde e bem-estar, desempenho humano, longevidade para obter resultados no negócio, é conhecer intrinsecamente o funcionamento biológico e socioemocional dos humanos, dos líderes e de seus cérebros. Voltamos a dar importância à inteligência emocional. Desenvolvemos a inteligência relacional e outras inteligências. Agora é a hora de desenvolver a inteligência biológica. Essa prática ela não é tão simples, não. E nem rápida. Ainda mais por ser disruptiva. Faz parte de uma nova forma de ver a saúde e a medicina voltadas para os ambientes de negócios e seus líderes. E ela vem sendo representada por novas palavras, Por exemplo, biohacking, health optimization e outros significados. Simplesmente não basta ser inteligente para o futuro. Ou melhor, para o presente. A gente precisa mesmo aprender a ser sábio. O primeiro passo é, então, focar no nosso interior, para que a gente possa conhecer a nós mesmos, como a gente conhece as nossas máquinas. Eu vou começar com o básico da neurociência, tá? Para então avançarmos nas motivações que provocam os comportamentos e como nos comunicamos a partir disso. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Como líder, você considera que os seus comportamentos são racionais e que você pensa detalhadamente antes de agir? E se eu te disser que, mesmo assim, você pode estar cometendo um grande engano, sem conhecer aquilo que a sua biologia está decidindo por você? Nós somos seres sistêmicos. Entender apenas uma parte ou outra não ajuda a nos guiarmos a partir de nós mesmos. Nós somos apenas 2% diferentes biologicamente dos chimpanzés. Me intriga saber, então, porque as pessoas não prestam atenção aos 98% de igualdade. E como nós podemos aprender com isso.
Não existe comportamento humano dissociado da anatomia e da fisiologia, das emoções e da sociedade. Tudo que acontece na sua vida, seja pensamento, planejamento, tristeza, emoção em geral, é produzido dentro do seu organismo e não fora dele. Por isso é imprescindível conhecer a sua biologia, os seus processos físicos e bioquímicos. Você sabia que os líderes eles podem causar repulsa química em profissionais por causa da liberação química de seus corpos? Pessoas com medo, elas liberam odores diferentes, que afastam os decisores da sua atuação. Você pode perder um grande negócio se o seu medo for tanto que a sua biologia domina a reunião. Sua personalidade também está envolta em seus neurotransmissores. Entender as gerações, os tipos diferentes de líderes, tudo isso é muito interessante. Mas todas as gerações são da mesma espécie. Nós somos humanos. E por isso, a gente não pode olhar apenas o momento social e cultural desse contexto. Quando você está tomando uma decisão, você vai fazer isso achando que é você quem está no controle. Mas, na verdade, bem nesse exato momento, o seu cérebro, o seu sistema digestivo e grande parte do seu sistema biológico, eles estão tomando um monte de decisões que nem eu nem você temos a menor ideia. Justamente para corrigir algum erro em nosso sistema interno, um bug biológico que a gente desconhece. Na década de 80, uma das pesquisas mais famosas observava um homem tomar uma decisão simples, com um monte de eletrodos na cabeça. Um daqueles capacetes cheios de fios ligados, rastreando o caminho da decisão. A pergunta era bem simples. Qual número desses você escolhe aí na tela enquanto ela está em movimento? Ele ficou ali olhando e decidiu escolher o número 40 e apertou o botão. O que os pesquisadores descobriram, então, é que o cérebro decidiu 7 segundos antes dele pensar em apertar o botão. Neurobiologicamente, ele já tinha tomado essa decisão. E as pesquisas mais recentes acreditam que o cérebro e os nossos neurotransmissores tomem decisões até 12 segundos antes de nós. Interessante saber isso, né? E o livre-arbítrio? Esse é um papo mais para frente. Vou estar em umas salas aí para a gente discutir sobre isso. Então, desenvolver essa autoconsciência diz muito sobre como a gente quer ser como líder. A sua carreira depende da sua inteligência emocional, do seu QI, da sua inteligência social, de muitas outras inteligências e, obviamente, da sua inteligência biológica. Os dois maiores impulsionadores que a gente tem na tomada de decisão são a quantidade de micro-organismos que você tem no corpo e as proteínas, e inclusive elas que constroem todos os nossos genes. Até bem pouco tempo, os cientistas pensavam que o cérebro estava totalmente separado do sistema imunológico, mas já descobriram que não. O nosso organismo também ajuda a enviar ordens, ele promove químicas, inclusive ele pode ser determinante para o nosso convívio social. Tem uma pesquisa da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia que revelou que o nosso sistema imunológico ele está diretamente ligado ao desejo de interagirmos ou não com outras pessoas. Nós somos sociais, porque nós somos biológicos. Quem regula essa ação biologicamente é o nosso sistema imunológico. Isso é tão importante, mas tão importante, que eu criaria um outro tipo de RH no mundo. Justamente para que as entrevistas não fossem só para descobrir o candidato que tem soft skills ou então hard skills, mas sim human skills e que fosse conhecedor da sua biologia e o RH também. Tá aí um aplicativo que eu desenvolveria fácil. Eu sou super tecnológica, não sei se vocês sabem disso. Até para mixar grupo dentro de uma empresa, a nossa biologia também dá palpite. Quando a gente está juntando grupos diferentes, porque somos sociais e a gente realmente quer nos juntarmos em grupos, o nosso sistema imune ele fica de olho se tem alguém que pode trazer um patógeno, um vírus, ou então uma bactéria,
que vai destruir o nosso grupo ou então o nosso corpo. Nossos comportamentos, eles são fruto de complexos bioquímicos dentro de nós. Um líder bravo, por exemplo, ele pode ser apenas uma pessoa com excesso de cortisol, um sistema digestivo com pouca produção de GABA ou um sistema imunológico muito fraco. O cortisol ele ficou famoso como o hormônio do estresse, a GABA como o hormônio da calma e o sistema digestivo, o nosso segundo cérebro. Nossa microbiota, ela é responsável por grande parte de nossas decisões. Por essa você não esperava, hein? Você é também os organismos que vivem com você. Cada pessoa ela é um coletivo que vive se reunindo para poder sobreviver. Tem muita coisa que você não iria digerir por conta própria, que não poderia comer, mas esses micro-organismos eles conseguem digerir para você. Talvez a gente seja apenas 0,5% carne e osso. O sistema digestivo ele é coberto de micro-organismos que controlam a nossa vida. A nossa microbiota, por exemplo, ela é feita de 100 trilhões de micro-organismos. Isso é mais do que células humanas. São os nossos bichinhos de estimação, nossos pets. Se a nossa microbiota está ruim, o corpo todo fica ruim. Desde a sua saúde de forma geral, seu humor, até sua imunidade e tomada de decisões, que partem em primeiro lugar de nossos neurotransmissores. Tudo passa por e começa no sistema digestivo. Tudo que passa pelo neurotransmissor e for um alimento neurotóxico, por exemplo, como frituras, pode mudar completamente a sua decisão, indo de uma escolha clara para uma decisão turva. Eu não estou falando para você abandonar totalmente o seu junk food de estimação, não. Mas eu estou te contando o que ele pode fazer com você. Eu também tenho os meus dias de pé na jaca. Mas eu tenho muita consciência de quantos anos de vida e neurotransmissores saudáveis eu estou destruindo. Por isso, eu sempre procuro fazer boas escolhas. Afinal, saber, conhecer é observar, anotar e mudar, né? O nosso intestino, ele é permeável. O nosso nervo vago, por exemplo, que é o maior nervo do nosso corpo, ele passa também pelo sistema digestivo. A serotonina, um neurotransmissor que nos acalma, ele produz. It's 11 hours. Normalmente, 97% da nossa calma ela é produzida pela serotonina e ele é produzido nesse local que eu estava falando para vocês, né, no nosso segundo cérebro. Então, esse cérebro que existe dentro da sua barriga. Se o nosso intestino é um tecido permeável e está intoxicado, todo o nosso corpo recebe essa toxina. Então, as pessoas enfesadas, por exemplo, ou as pessoas com o intestino preso, elas são irritadiças por esse motivo. Os alimentos, eles são transformados em energia vital. E quando não são adequados ao nosso organismo, intoxicam nossos pets, afetam o nosso nervo vago, o nosso humor, as nossas emoções, a nossa memória, a nossa capacidade de aprendizagem e as nossas tomadas de decisão. Então, saúde mental não é só na cabeça e nas boas práticas do RH. Está aí a psiquiatria nutricional, a neuroliderança, a cronobiologia, a meditação e outras ciências para provar isso para a gente. Então, como produzir sem saúde? Alta performance é inversamente proporcional à saúde. Portanto, para ter produtividade é preciso ter saúde. Então, eu escolhi aqui um hack master para vocês, que é a pausa. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você faz pausa antes de grandes tomadas de decisão, de entrega de trabalhos, de finalização de processos? Eu vou contar uma história para vocês aqui, tá? O Dr. Kevin Tramper, ele é anestesista. Ele é professor e presidente do departamento de anestesiologia da Michigan Medical School. Em 2010, ele mudou o jeito de coordenar as equipes de cirurgia, diminuindo os erros em quase 100%. Sabe o que ele fez? Ele usou a cronobiologia e as pausas. Cronobiologia é o estudo do nosso relógio biológico. Se não está funcionando bem, a gente pifa. E tem muita gente pifando, principalmente nas intermináveis horas em frente ao computador em home office.
Sobre isso aí, tem um e-book que está na página aqui do evento, sabe? Uma página especial que você tem aqui no evento, onde tem as nossas ofertas, produtos para você baixar. Lá tem esse e-book, eu quero que você baixe lá para você, é gratuito, tá? Tem tudo isso que eu estou falando aqui com muito detalhe. Então, voltando, as variações de humor, por exemplo, tomadas de decisão, como os outros até percebem a gente, tudo isso tem influência também no nosso relógio biológico. A sua carreira, ela está nas suas mãos. A sincronia, ela influencia até o nosso comportamento ético. Em 2014, 2 estudiosos identificaram o que eles chamaram de efeito de moralidade matinal. Eles mostravam que era menos provável que as pessoas mentissem e trapaceassem em alguma tarefa pela manhã do que pela tarde. Aí teve uma outra pesquisa subsequente a essa que revelou que uma explicação para esse efeito é simplesmente que as pessoas, em sua maioria, elas são cronótipos matinais ou então intermediários. O ajuste entre o cronótipo da pessoa e a hora do dia oferece um prognóstico mais completo sobre a postura ética dela. Tudo isso também está no e-book e tem um curso assim profundo sobre isso dentro da minha plataforma. Depois eu posso informar para vocês, tá? Eu vou estar aqui em várias salas também e vou apresentar para vocês o teste de cronótipo, o de burnout e outros testes que nós elaboramos aqui no Instituto, tá? Outra coisa importante é aprender a dormir. É uma outra pausa importante, tá? Ela é essencial e as pesquisas sobre isso já são super avançadas. Quem não dorme geralmente tem um nível de cortisol muito elevado e pode desenvolver doenças crônicas a partir disso e doenças mentais, como o burnout, por exemplo. Você acha que sentar na frente do computador e só parar de trabalhar depois de 8 ou 9 horas é a maneira mais produtiva de cumprir as tarefas do dia? Pois é. Segundo Travis Bradway, coautor do livro Inteligência Emocional 2.0, a resposta é não. Eles constataram que o tempo total de jornada de trabalho não importa tanto, mas sim o modo como ela é estruturada. Profissionais que tiveram curtos períodos de descanso, rigorosamente, eram muito mais produtivos do que o que trabalhavam por muito tempo sem parar. A proporção ideal estimada foi de 52 minutos de trabalho, seguidos por 17 minutos de descanso. Tá? E esse não é o método Pomodoro. Tá? Isso tem muito a ver com a cronobiologia, por isso eu estou deixando esse book para vocês, tá bom? Quem cumpria esse ritmo atingia um altíssimo nível de concentração no trabalho. Durante o período de 1 hora, eles estavam 100% focados na tarefa, sem se distrair. Isso acontece porque o cérebro humano ele alterna naturalmente períodos de grande energia de cerca de 1 hora, seguidos por quedas de 15 a 20 minutos. E a nossa produtividade ela varia conforme a luz, ou seja, as deixas sociais do nosso relógio biológico são essenciais. Então, se você diz para você mesmo, eu vou direto aqui até acabar, o que você está fazendo, na verdade, é entregando algo meia boca sem saber e acabando com o seu corpo físico, mental e emocional. Na minha plataforma, que eu criei em 2015 e que ela já está no ar, eu programei para que ela trave a cada hora por 1 minuto, que é uma outra pesquisa absurdamente importante. Nós aplicamos na plataforma 1 Minute Meditation. Significa meditações de 1 minuto para descansar e voltar a produzir. Eu fiz um mix de pausas dentro da plataforma, tá? É uma técnica de pausa muito eficiente para quem quer ter saúde, porque a cada hora você foca em você. Isso é extremamente importante. O Mind and Life Institute dos Estados Unidos, desde 1991, ele reúne os maiores cientistas do mundo para unir a ciência moderna e a ciência contemplativa. O Alan Wallace, Paul Ekman, Daniel Goleman, Francisco Varela, entre outros, e o próprio Dalai Lama, eles pesquisam os efeitos do nosso corpo físico, mental e emocional. E eu tenho a honra hoje de atualmente fazer parte do Mind and Life Institute como fellow. Nas últimas décadas, pesquisadores submeteram monges e meditadores a baterias de exames para descobrir, afinal, o que se passa no cérebro dos praticantes. Os cientistas descobriram que a meditação ela provoca um efeito físico na nossa massa cinzenta, o que ajuda a combater a degeneração cognitiva. Áreas ligadas à memória, ao foco e à empatia,
elas são estimuladas pelo hábito da meditação. O cientista francês Mathieu Ricard, ele é PhD em genética celular. Ele abandonou a carreira dele em 72 e se tornou um monge budista, atualmente o mais famoso do mundo, desde a década de 2000, quando alguns pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, convidaram Ricard para participar de uma série de pesquisas sobre o seu próprio cérebro. A equipe era liderada pelo neurocientista Richard Davidson e colocou 256 sensores na cabeça desse monge para medir a sua atividade neural com um aparelho de ressonância magnética. Durante o exame, o monge fazia sessões de meditação, de compaixão, na qual o praticante ele deseja o bem a outras pessoas. Essas práticas duravam até 3 horas. Comparado a voluntários que não tinham a mesma experiência no método, o cérebro de Ricard produziu uma quantidade anormal de ondas gama, oscilações eletromagnéticas produzidas quando os neurônios trabalham em sincronia. Os cientistas acreditam que essas ondas elas estão ligadas à percepção de consciência, atenção, aprendizagem e memória. As meditações do cérebro de Ricard foram recordistas. Nunca haviam sido registradas ondas gama tão fortes dentro da literatura neurocientífica. O Davidson e os seus colegas, eles também detectaram uma forte atividade no lobo frontal esquerdo. A agitação neural desse determinado ponto do cérebro do monge, de acordo com os pesquisadores, permitiria a Ricard uma condição privilegiada de vida. Ele se sente muito mais feliz do que a média da humanidade e pensa menos em desgraças. Por esse conjunto todo da obra, o monge foi apelidado de o homem mais feliz da Terra. Para ele, a meditação é uma ferramenta útil para a conquista do contentamento individual. A pessoa fica tão bem consigo mesma que emana alegria e compaixão. Agora, em 2013, a pesquisadora Gaelle Desbordes, de Harvard, em parceria com cientistas da Universidade de Northeastern, divulgou o primeiro estudo a constatar isso na prática. No experimento, os voluntários meditaram por 8 semanas. Gaelle estava interessada em descobrir se eles haviam se tornado pessoas melhores por causa disso. Para avaliar isso de forma isenta, ela contratou pesquisadores disfarçados para seguir os participantes em vários momentos do dia. A ideia era o seguinte: flagrar alguns episódios nos quais fosse possível constatar se houve mesmo uma mudança de hábito espontânea. Comparado a um grupo que não meditou, a turma da meditação passou sim a praticar muito mais hábitos de bondade. E quais? Como? Por exemplo, no ônibus, eles cediam um lugar aos mais velhos, ofereciam ajuda a qualquer estranho para atravessar a rua ou então segurar compras. Isso foi uma prova que meditar te deixa melhor, te transforma numa pessoa melhor. Para o Ricard, a meditação ela é um treino. É a felicidade o resultado sistemático de bons pensamentos, princípios e desejos. Só é possível atingir a excelência com muito exercício, paciência e perseverança. Como o monge vem praticando há muitas décadas, os exercícios mudaram a sua mente. E segundo os cientistas, essa transformação está ao alcance de todos nós, a médio e a longo prazo. Uma delas, inclusive, foi realizada aqui no Brasil, no Hospital Israelita Albert Einstein, que estávamos falando agora mais cedo, entrevistando 2 pessoas importantíssimas do hospital. Essa pesquisa foi liderada pela Elisa Cosassa, que foi e é ainda minha professora na pós-graduação do Einstein. Os cientistas fizeram exames de neuroimagem em 39 voluntários. Aqueles que eram meditadores com pelo menos 3 anos de experiência eram também donos de um cérebro mais eficiente em tarefas que exigiam atenção. Durante testes cognitivos, os meditadores acessam um número menor de áreas cerebrais para fazer a mesma atividade
dos que nunca entoaram um on na vida. O que indica, então, que eles eram melhores em se concentrar. Essa pesquisa também mostrou que existe uma diferença física na cabeça dos meditadores experientes. Tem muito mais massa cinzenta em áreas corticais relacionadas à atenção e também ao raciocínio. Essa eficiência toda complexa, ela se parece muito com os músicos, por exemplo, que são experientes, os mais experientes, né? Que quando eles estão tocando, não parece que eles estão pensando, né? Eles estão ali, né, já tocando e sai aquilo de uma forma muito natural. Nos meditadores, isso acontece de uma forma muito parecida. Então, foco, alegria, compaixão é como uma música que já sai muito tranquila. Então, quanto mais, melhor. Mais prática, mais tudo isso que eu estou contando para vocês. E o benefício da meditação, ele vai muito além da agilidade mental. Com a avançada idade, a camada mais superficial do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, atenção e lógica, ele começa a diminuir. E outras áreas, como a ínsula, o núcleo duro das emoções e o famoso hipocampo, o guardião da memória, também. Então, continuar ativo intelectualmente pode até atenuar esse impacto da velhice. Mas até pouco tempo atrás, os cientistas desconheciam remédios ou então exercícios que realmente reduzissem o efeito do tempo na nossa mente. Até que um experimento feito na Universidade de Harvard trouxe a meditação de volta, as grandes holofotes. Ela foi divulgada em 2014, essa pesquisa, da neurocientista Sara Lazar. Ela mostrou que o mindfulness funciona como um antídoto contra o envelhecimento cognitivo. A equipe de Sara fez exames de neuroimagem em meditadores adultos de meia idade e verificou que eles tinham uma capacidade cognitiva igual a jovens de 25 anos. Os praticantes tinham mais neurônios. Tá explicado por que eu medito, né, gente? Essa cabeça fresquinha que vocês estão vendo aqui. Tô te convidando para fazer o mesmo, hein? Agora tem uma descoberta muito engraçada, tá? Que eu tô chamando de barato careta, tá? O Newberg, em 1999, ele pesquisou submetendo monges e freiras a um exame chamado de tomografia computadorizada por emissão de fóton único, ou então SPECT. Nesse tipo de teste, o voluntário ele recebe uma injeção que é uma substância radioativa que colore as áreas cerebrais conforme a intensidade do fluxo sanguíneo do cérebro. Mais sangue circulando em determinada região significa uma atividade mais intensa. Então, quando eles estavam entrando num estado contemplativo, os monges puxavam uma cordinha para avisar o pesquisador. E o cientista, então, injetava a substância neles. 1 minuto depois, as imagens cerebrais apareciam coloridas no monitor. O lobo frontal, ligado à concentração, ficava vermelho brilhante, o que indicava uma intensa atividade. A meditação requer foco e concentração. Ao contrário do que muita gente pensa, ela é uma atividade mental intensa. Ela não é um relaxamento. E, por outro lado, o lobo parietal ele ficava azul, uma atividade reduzida. Essa área do nosso cérebro, ele é o nosso GPS pessoal. Então, ela é localizada no nosso corpo. Ela, na verdade, é que faz com que o nosso corpo se localize no espaço. Isso que eu quero dizer, é o nosso GPS. Sem essa percepção, a gente perde as coordenadas básicas da onde a gente está. Na leitura de Newberg, a redução dessa atividade nessa área indicava que os meditadores experimentavam uma perda de noção da individualidade, do espaço e do tempo. Nas palavras dele, ele afirmou que quem medita se torna um único ser com o universo. Trata-se, na visão do cientista, de um estado puro de autotranscendência. Isso pode ser uma das explicações, inclusive, para a fama do Machiel Ricard ser o homem mais feliz do mundo, né, da Terra. A meditação é essencialmente um barato sem droga, ou então efeito colateral. Isso é muito legal, né? Eu quero convidar vocês agora para aprender comigo essa pausa, que é a mais poderosa e mais estudada até hoje, a respiração plena, que é a base para qualquer meditação. Vamos experimentar?
por um minutinho, eu vou deixar para vocês, de qualquer forma, eu vou deixar todos os links, se vocês quiserem, e vou abrir para perguntas, se vocês quiserem tirar dúvidas comigo. Vai ser um prazer enorme trocar ideias com vocês. Vamos meditar? Eu vou soltar aqui. Vamos ver se vai aparecer. Não? Eu ia soltar um sonzinho, mas a gente vai fazer em silêncio, porque, afinal de contas, a respiração plena é em silêncio. Eu vou pedir para o pessoal só tirar aqui a apresentação, para a gente ficar um olhando para o outro, e depois eu passo todos esses links para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Eu quero que você se sente numa posição confortável. Eu espero, aliás, que você esteja confortável todo esse tempo. Que você coloque as suas mãos em cima das suas coxas. Os seus pés totalmente enraizados no chão. Suas costas eretas. Os olhos fechados. Um leve sorriso no rosto. E que você comece a respirar lentamente. No início você pode achar confuso essa respiração, que é um pouco diferente da tradicional. Eu quero que você inspire pelo nariz. E quando você inspirar, sua barriga vai para fora. Ela é o oposto da respiração que muita gente faz. Ao invés de fazer, você vai respirar e a sua barriga vai para fora, encher de ar no seu diafragma. Você vai contar lentamente até 4. 1, 2, 3, 4. E você vai soltar pelo nariz. E aí sim a sua barriga vai para dentro. E assim a gente vai fazer lentamente. Inspira. Relaxa todo o seu corpo. Vamos abaixar o nível de cortisol para essa longa jornada que nós temos hoje. E solta lentamente. Permita que o seu corpo relaxe. Conte na sua cabeça lentamente. Observe o silêncio. Foque em você. Esse estado de atenção plena de uma respiração tranquila e lenta. Diminui seu cortisol, aumenta a sua ocitocina. Proporciona saúde, tranquilidade, foco. É um dos hacks mais importantes para otimizar o seu sistema cognitivo, seu sistema emocional. A cada hora, pratica 1 minuto de respiração. E aproveita e deseja a todas as pessoas que sejam felizes, plenas, que podem sentir compaixão de outras pessoas e desejar compaixão para todos. Aos poucos, mexa seus pés, as suas mãos. Estique seus braços. Volte para esse momento aqui agora de alegria, excelência, compartilhamento. E eu vou abrir para perguntas, se vocês desejarem fazer perguntas. Vamos lá? Não sei se eles vão colocar as perguntas para mim
nos comentários para eu responder vocês, ou se eles vão colocar vocês na tela. Então, vou esperar aí a nossa organização dizer como a gente vai responder. Eu espero que vocês tenham desfrutado um momento especial para a gente continuar esse dia lindo. A Carol, que é a minha secretária científica, o meu braço direito, vai mandar aqui umas perguntas para mim. Vamos lá. Bom, ela não mandou aqui ainda não. Vamos ver se ela tá mandando pelo WhatsApp. Vamos ver como é que ela tá mandando isso. Vamos lá. Vamos descobrir aqui. Vamos descobrir. Alguma pergunta, gente? A Carol não tá mandando aqui para mim, não. Vocês querem ver aí se tem com ela alguma? Acho que talvez ela esteja assim, longe aí da comunicação com a gente. Ela não mandou nenhuma ainda não. Vamos lá, Carol. O povo tá desesperado aqui, querendo saber coisas. Vamos lá? Aproveita e estica aí, vai respirando. Que tipo de meditação você acha ideal para quem gostaria de iniciar? Essa que eu acabei de te ensinar agora. Porque a respiração ela é a base de qualquer meditação. Então, quando você respira lentamente, você inicia um processo de atenção para que você possa, de fato, começar a meditar. Eu gosto muito das meditações que são apresentadas no Mind and Life Institute, especialmente pelo Alan Wallace, e você pode, inclusive, aprender as meditações dele. Tem não só podcasts da própria Giane, que é a minha professora, inclusive, é uma pós-graduação que eu faço no Einstein, e ela pode te ensinar várias meditações, né? Nós temos as meditações variadas, e Shamatha é uma meditação muito poderosa, né? Então você pode iniciar com essa respiração que eu acabei de te ensinar, você já vai ter aí um grande sucesso. Meditação, quanto tempo por dia é indicado? Olha, para você alcançar essa modificação toda que eu expliquei para vocês, 24 minutos, tá? Mas pense bem, se você conseguir meditar 8 minutos, 1 minuto por hora, e se você tirar 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite, você tem aí já 18 minutos, e aos pouquinhos você pode aumentar. O ideal é que você fique esse tempo todo, né, que são no mínimo 24 minutos. O ideal mesmo seria que você conseguisse meditar 1 hora de manhã e 1 hora de noite, mas se você fizer pequenas meditações e aos poucos for começando, todo começo é do mínimo para o quanto você conseguir, né? Então, eu te proponho que comece com 1 minuto, depois para 5 minutos. O Vanderlei está perguntando como convencer a direção da empresa para a importância da pausa. Olha, você pode me contratar ou aumentar a sua produtividade fazendo essa pausa, né? As pesquisas, elas são muito concretas. Quando você apresenta pesquisas científicas que provam isso, não há como uma empresa refutar o que já foi provado, né? E você mesmo, aumentando a sua produtividade, obviamente, você vai conseguir provar isso na prática, né? Você aumentou a sua própria produtividade. A Bruna Cristina Ramos pergunta, para quem está buscando emprego, passando por momentos de ansiedade, qual a melhor meditação e conselho? Bom, claro, né, que esse momento, né, de buscar não é um momento fácil, né? Mas quanto mais a sua mente estiver calma, mais você vai passar por esse momento com tranquilidade. Então, essa prática que eu acabei de ensinar agora é uma prática que vai te ajudar a diminuir a ansiedade.
Todas as práticas de meditação diminuem a ansiedade. Então, você pode começar com essa que eu acabei de te ensinar agora. Você pode baixar um aplicativo que seja fácil de você acompanhar. Tem aplicativos gratuitos de meditação. Eu mesma faço meditação gratuita no YouTube, em vários lugares. Tem um monte de podcasts, né? Então, a questão não é o tipo de meditação, é você diminuir a ansiedade através da meditação. E aí você vai encontrar a que você sente melhor, tá? Os meditadores mais experientes, como é o meu caso, por exemplo, nós meditamos em silêncio absoluto. Nós não fazemos nenhuma meditação com falas ou guiadas, mas as meditações guiadas, para quem está começando, ajuda bastante, tá? A Luciana está perguntando como colocar a pausa em prática na empresa, principalmente em empresas pequenas que ainda têm resistências. Todas as empresas têm resistência de uma forma geral, tá? Como eu falei aqui agora pro Vanderlei, a prática com resultado é a melhor resposta a qualquer coisa, tá? Numa empresa pequena, a minha empresa é pequena também, tá? É você mesmo fazer a própria prática. E quando você faz a prática, você incentiva os outros a fazerem a prática. Você pode colocar, por exemplo, nessa empresa pequena, você pode colocar, não sei se tem uma rádio interna ou alguma coisa que você pode colocar um Spotify, alguma coisa que a cada hora ela dá uma paradinha e solta uma musiquinha por 1 minuto, as pessoas param, tá? Na minha empresa, por exemplo, é parar mesmo, a gente não atende nenhum telefone, tá? Então, isso é uma experiência de bem-estar, e a experiência de bem-estar, ela tem que ser testada, tá? Vamos ver aqui, agora a Carol mandou aqui para mim. É possível utilizar a meditação no horário de trabalho? Qual o tempo necessário? Lucas, a cada hora 1 minuto, você não atrapalha em nada a sua performance, muito pelo contrário. Eu medito em qualquer lugar, eu medito dentro de uma reunião, eu medito na fila do almoço, medito na fila do banco, porque a meditação ela é silenciosa. Então, quando você para e está em silêncio com você, se você fizer essa respiração que eu acabei de ensinar agora, você já está diminuindo o nível de cortisol. Então, você já vai entrar no estado meditativo sem fazer uma meditação longa, tá? Então, em qualquer lugar. Quando a reunião, por exemplo, está tensa e tá aquela coisa, a melhor coisa a fazer é de olhos abertos você começar a fazer essa respiração, essa meditação, porque os neurotransmissores, e aí a gente tem um negócio chamado neurônio espelho, as outras pessoas, elas vão modificar a própria postura, porque você está emanando paz, tá? Então isso funciona muito. Quem mais? A Neia, como faço para melhorar minha ansiedade que eu adquiri após a demissão? Então, a ansiedade, ela tem vários quadros, né? Se você está sendo assistida por um médico ou um psicólogo, eles também estão te orientando aí, às vezes é necessário alguma medicação, né? Isso depende do seu nível de ansiedade. Mas a meditação também já foi provado na ciência que ela diminui muito a ansiedade, podendo inclusive zerar essa questão da ansiedade, tá? Mas você tem que praticar. Então, igual eu falei aqui, sempre, gente, não tem milagre, não existe milagre, tá? Meditação é prática, começa com 1 minuto, vai para 2 minutos, vai para 3, vai para 4, vai para 5. No início vai ser difícil, igualzinho é difícil aprender a andar de bicicleta, a ficar musculoso, a fazer dieta. É natural que a gente tenha resistência ao novo, mas é importantíssimo iniciar a meditação, seja com 1 minuto, com 2, com 3, depois você vai se aprimorando e vai escolher a meditação que você se sente melhor com ela. O Vi Gomes pergunta o seguinte: para retornar para o mercado, depois de pedir demissão de um emprego de 20 anos, eu trabalhei em liderança no RH de uma empresa, adquiri síndrome de pânico, ansiedade e depressão. Porém, com o tratamento eu estou muito melhor. Bom, primeiro, né, Vi, eu acho que foi maravilhoso você pedir demissão, já que era um lugar que trouxe para você tantas sensações ruins e até doenças mentais, né, como síndrome de pânico, ansiedade, depressão, e que você pode se cuidar hoje, né? Para voltar ao mercado, a primeira coisa é você estar bem de saúde. A meditação também vai te ajudar e você já está com tratamento também, né? A segunda coisa é saber escolher para onde você vai. A gente teve um exemplo aqui magnífico hoje de como o RH e a equipe médica do Einstein conseguiu e está conseguindo vencer algumas etapas difíceis aí na pandemia, trazendo a saúde mental para um ambiente corporativo. Então você tem que procurar um lugar onde você se sinta confortável e que você não vai sofrer as pressões que você sofreu no outro lugar.
Daquele jeito você já sabe que você não quer. Então escolhe agora como você quer, mesmo que seja uma empresa menor, que você ganhe menos, mas sinceramente, escolha aquilo que for bom para a sua saúde física, mental e emocional, tá? E assim o seu comportamento também vai melhorar. O Lucas pergunta, como implementar a meditação em um ambiente onde isso é visto como frescura? Olha, eu falo sobre isso, sei lá, desde os 17 anos e comecei a implantar isso há mais de 25 em várias empresas. Eu até contei para vocês aí na entrevista que eu já tive vários apelidos divertidos, né? Abraçadora de árvore, bicho grilo que deu certo, enfim. Prova científica é o que você precisa para mostrar que não é frescura. E a sua própria produtividade, se você começar a praticar. A gente não pode pedir alguma coisa em algum lugar se a gente não pratica e se a gente não vê o efeito. Entende? A prática e a prova científica é como você explica que não é frescura. Ok? Cleide, como controlar o temperamento em momentos de estresse atrás da meditação? Bom, aí nós temos uma outra trilha de comportamento, inclusive vou falar sobre isso numa das salas. Tem um curso aí que chama Hackeando Sócrates, que está aí com 75% de desconto para vocês, lá na nossa página. É uma oferta que a gente está fazendo aí. É um patrocínio do Google, inclusive, que o Google está patrocinando os meus cursos. Então, eu ensino ali trilhas de como você diminuir o seu nível de ansiedade, de estresse, tá? A meditação, ela te ajuda a perceber quais são os gatilhos que estão promovendo esse estresse em você. Eu mesma, atualmente, tenho 2 gatilhos que são muito fortes para mim. São as discussões políticas, por exemplo. Esses gatilhos disparam muito fácil em mim hoje. E pessoas muito raivosas que têm embates muito fortes quando têm opiniões diferentes. Esses são os gatilhos que eu percebo que eu preciso respirar muito para não entrar em atrito com essas pessoas, né? Então, se você sabe qual é o gatilho, esse é o primeiro passo. Como eu sei esse gatilho, e por isso eu trabalho muito fortemente nisso, tá? A Emily pergunta, qualquer pessoa consegue meditar? Não. Para minha surpresa, não. Eu achei que qualquer pessoa poderia e conseguiria meditar, tá? Tem uma pesquisa que foi feita na Emory University e não são muitos casos, não, tá? São poucas pessoas que não conseguem meditar. Mas tem algumas pessoas que mesmo se esforçando muito, dependendo do nível pode ter doenças mentais graves, nível de cortisol extremamente elevado, situações muito extremas de dor, talvez a pessoa não consiga meditar, tá? Mas isso não é regra, e mesmo você achando que não consegue, você deve tentar, tá? Porque é um número muito pequeno e de situações muito extremas onde a pessoa não consegue meditar. A Ivonete pergunta, tem algum tipo de alimentação que ajuda a meditação total? Sim. Bom, vocês sabem que eu não fico levantando bandeira, quem me conhece já há algum tempo sabe disso, que eu não levanto bandeira, mas eu vou falar para vocês, eu sou vegetariana toda a minha vida. Na minha casa eu sou vegana, socialmente eu sou vegetariana. Eu acabei de voltar, por exemplo, agora, de um retiro de 21 dias em jejum, 21 dias sem comer, em jejum, tá? Qual a importância do jejum? O jejum, ele elimina, você lembra que a gente estava falando das toxinas que ficam no nosso sistema digestivo, dos nossos neurotransmissores? Quanto mais limpo é o seu organismo, mais você tem clareza mental. Então, a alimentação que é mais limpa, né, que tem mais vegetais e que você não fica muito tempo digerindo toxinas, você tem mais facilidade de meditar, não só de meditar, mas de pensar, de ter calma, de outros desafios. Morgana, quando se trabalha com metas e tem ansiedade, qual tipo de meditação pode ser eficaz na hora da crise? Tem uma funcionária que sofre com isso, mas gosta muito do trabalho de vendas, mas fica preocupada com as crises quando ela tem. Bom, a primeira coisa é ver se essa crise já está dentro de algum quadro mental que ela possa pedir ajuda para um psiquiatra ou para um terapeuta. Lembra que eu falei da psiquiatria nutricional? Tem psiquiatras hoje especializados, inclusive, em que tipo de nutrientes a alimentação pode facilitar a diminuição de ansiedade, de depressão, de uma série de coisas. A depressão já foi provada que ela surge primeiro no sistema digestivo. Então, tem muitas coisas aí para pesquisar sobre essa colaboradora sua, Morgana.
A outra coisa é, se não tem nenhuma doença mental específica, se isso não foi detectado, essa respiração que eu ensinei agora, que é a respiração a partir do diafragma, que você inspira e expira pelo nariz. E quando você inspira, a barriga vai para fora. E quando você expira, a barriga vai para dentro. Essa é a respiração que ela precisa fazer na hora da crise, tá? Porque vai diminuir o índice de cortisol e vai aumentar a ocitocina e outros químicos importantes. Bom, nós já estamos aí com 53 minutos e 42 segundos, eu acho que eu já passei meu tempo. Pessoal, equipe, Carol e o pessoal todo aí da produção, tem mais alguma pergunta? Vocês querem encerrar para a gente poder ir para a próxima etapa ou tá tudo certo por aí? Tô aqui, se vocês querem perguntar, tô disponível. Juliano, tem alguma coisa? Pode falar que a palestra do Dr. Líbio já começou. Ah, bom, gente, vocês querem conhecer o Dr. Líbio? Paps, papai, já começou. Corre lá para vocês ouvirem. É bem curtinho, é um TEDzinho de 15 minutos. Então corre lá para você assistir. Vai lá. Sabe qual que é a palestra dele? A compaixão é a verdadeira modificação dos negócios. Vai lá. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Tchau. Se você ainda supõe que a gente deva ser assim ou assado, dentro de um aspecto muito limitado de características humanas, eu preciso te questionar. Por que então, atualmente, você e muitas outras pessoas vivem insatisfeitas com a própria vida? Por que será que, tendo acesso a tanta informação, ainda assim não tem a força e a coragem para agir segundo seus próprios valores e tudo aquilo que acredita? A Bee Academy foi atrás dos gigantes para que você possa aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte da mudança. Conheça a história e as estratégias desses gigantes no mercado. A Bee Academy veio para revolucionar e democratizar o acesso à educação de qualidade no nosso país. Conheça mais sobre a gente.